Olá, boa tarde. Vou tentar dar-vos uma aula de astronomia no âmbito da cadeira que tenho estado a lecionar e para vos falar de uma situação, uma circunstância curiosa que aconteceu na véspera do Dia do Pai. Foi anunciado na antevéspera do Dia do Pai pela NASA que um corpo celeste iria colidir com a Terra. A colisão, portanto, é um fenómeno que astronomicamente é definido como sendo a circulação de um corpo estranho, portanto, ao conjunto Terra-Lua e que vai cruzar o espaço na proximidade da Terra numa distância compreendida entre a própria Terra e a Lua. Isso quer dizer que qualquer corpo que passe neste intervalo não quer dizer que a Lua esteja de um lado e a Terra esteja do outro e que passe entre as duas, porque pode acontecer que a Lua esteja na sua rotação à volta da Terra, esteja afastada e, portanto, desse afastamento resulta naturalmente que, portanto, não haverá qualquer interação com esse corpo colisionador e, portanto, essa circunstância faz com que esse corpo é considerado, portanto, em estado de colisão com a própria Terra, simplesmente pelo facto de cruzar o espaço entre estes dois, na distância entre estes dois, entre este conjunto Terra-Lua. O que acontece com este corpo, em princípio, é um corpo de reduzidas dimensões, não tem o alarme de uma situação semelhante àquela que há 65 milhões de anos provocou a extinção dos dinossauros e o crescimento e desenvolvimento dos mamíferos, dos quais nós somos o herdeiro direto da situação, mas, portanto, é o suficiente para causar perturbações, no caso dele vir colidir diretamente com a própria Terra. Não é, portanto, esse o caso. No entanto, a NASA anuncia, porque todos sabemos que está a ser feito, portanto, um rastreamento de todos os corpos que hipoteticamente podem estar em rota de colisão com a Terra, e eu posso-vos dizer que existem cerca de umas centenas de corpos que estão a ser seguidos intensamente pela NASA, a corrigir e a verificar, portanto, as órbitas a que eles estão a descrever, de forma a tentar entender quando é que, hipoteticamente, poder-se-á considerar uma situação idêntica a esta ou outra que se passou na véspera do Dia do Pai. São muitas as questões e no espaço deste meio século que se segue, nós vamos encontrar uma série de situações particulares, algumas daquelas com algum significado, nomeadamente aquilo que está referenciado como mais importante a um corpo com 950 metros de diâmetro, que já é bastante significativo, e talvez aquele que seja o mais pequeno, que está referenciado neste mesmo painel, é um outro corpo com 210 metros de diâmetro. Em relação ao maior, portanto, espera-se que em 2027 possa passar nesta situação de colisão, enquanto que o menor é expectável para 2148, ou seja, para lá do próximo século. Estamos a mais de um século, quero dizer, cerca de 130 anos de distância. Como é que a NASA faz isto? Naturalmente, por processo de rastreamento, tal e qual que como é conseguido para fazer a medição das distâncias das estrelas, numa situação muito mais complicada, e todos os corpos que circulam aqui no Sistema Solar. Estes são conhecidos, estão identificados. Este corpo que passou, portanto, na situação de colisão, em termos matemáticos, isto define-se como uma secante, ou seja, nós temos a Lua a orbitar à volta da Terra e, nesse sentido, podemos dizer que existe um diâmetro pelo qual ela circula, portanto, ela vai circular por essa circunferência definida, portanto, por um raio que corresponde à distância da Terra à Lua, sensivelmente 380 a 400 mil quilómetros de distância, e, portanto, o que podia acontecer
é que esse corpo fosse colidir com a Lua. Ou passava mais para lá da Lua, mas tão próximo que podia desviar o seu trânsito e daqui a um futuro, que não se sabe exatamente quando, poderia vir novamente causar-nos alguma dor de cabeça, podia colidir com a Lua, criar mais uma cratera. A Lua já tem tantas, parece uma cara bexigosa, mas pronto, seria mais uma. Poderia passar efetivamente com a Lua, entre a Terra e a Lua, de facto, portanto, por a Lua estar no seu trânsito mais próximo daquela situação e sofrer desvios ou por atração da Terra ou por atração da Lua, ou manter-se numa posição, portanto, de trajetória igual se a força de atração da Terra e da Lua se equilibrasse nesse ponto, e isso seria muito perto da Terra, seria complicado, seria, portanto, no designado ponto Lagrange, que depois, mais tarde, iremos falar sobre isso, mas poderia também vir muito próximo da Terra. E se viesse muito próximo da Terra, o que é que acontecia? 3 situações eram possíveis. Primeira, acertar na superfície da atmosfera, portanto, onde a densidade, portanto, é maior do que a densidade do espaço, e acontecer com uma pedra que nós atiramos na superfície de um lago muito sereninho, tiramos uma pedra muito rasante e a pedra vai ricocheteando, vai saltando ao longo da água até se afundar. Portanto, isso queria dizer que atingia a superfície da nossa atmosfera e, por ricochete, afastava-se para uma outra trajetória, qualquer, não interessa. Podia ser direto ao Sol, podia ser continuando para dentro do Sistema Solar ou para fora do Sistema Solar. Poderia entrar dentro da nossa atmosfera e agora aí temos a atender, portanto, o ângulo de ataque, portanto, chamado, portanto, o ângulo como quando ela entra. Portanto, se for um ângulo muito fechado, estaria muito próximo daquilo que foi aquilo descrito anteriormente. Se o ângulo estiver mais aberto, pode acontecer é que ela mergulhava dentro do sistema da nossa atmosfera e, por essa razão, andaria em círculo até se desfazer, aproximando-se da Terra, até se desfazer completamente. Tivemos um caso há poucos anos atrás em Chelyabinsk, na Rússia, em que aconteceu que um asteroide entrou, portanto, na atmosfera da cidade de Chelyabinsk e de noite. E o que acontece é que a luz produzida pela inflamação dos próprios materiais de que ele era constituído foi tão intensa, que os candeeiros de rua é como se estivessem apagados. Portanto, toda a cidade ficou iluminada. Claro que, à medida que ele foi mergulhando na atmosfera terrestre, portanto, foi encontrando mais atrito, mais dificuldade em se desfazer, e até que chegou a um ponto em que ele explodiu. A luz foi instantânea, chegou instantaneamente, viu-se a luz. Só que, passado muitos minutos, veio a onda de choque. E porquê? Porque a luz desloca-se a 300 mil km por segundo, sensivelmente. E o som, na atmosfera, em condições ótimas, desloca-se a 340 metros por segundo. Portanto, a onda de choque, a onda do som, chegou muito mais tarde e era de tal maneira poderosa e estava de tal maneira afastado, felizmente, que sem ter havido, portanto, baixas significativas na vida animal, nomeadamente nos humanos, o que aconteceu é que todos os vidros rebentaram em tudo o que era janelas, edifícios, casas de habitação, fábricas, foi tudo, rebentou tudo. Portanto, vejam que, e era um corpo relativamente insignificante, com cerca de 200 metros de diâmetro. Nós estamos, portanto, numa situação em que, em relação a este caso particular, no dia 18 de março, nós encontramos, portanto, um corpo que chegou, portanto, que atravessou o espaço entre a Terra e a Lua, que não entrou na nossa atmosfera, possivelmente foi reportado
pela NASA, possivelmente passou para a comunicação social, mas dado o alarmismo de toda a situação que nós vivemos neste momento, eu não consegui descobrir em parte nenhuma, portanto, qualquer informação sobre esse corpo. Mais do que a informação que a própria NASA deu. Outra situação, que é aquela em que o ângulo é um ângulo muito acentuado em relação à atmosfera, é o ângulo de impacto real, aquele em que, entrando na atmosfera, ele vem em alta velocidade em relação ao solo, vem quase na perpendicular. Duas coisas podem acontecer. Pode-se desfazer na atmosfera, é uma situação em que ele pode fragmentar-se e inflamar-se como se fosse um fogo de artifício. Pode acontecer que venha até muito próximo da superfície e exploda, portanto, ainda na atmosfera, numa situação idêntica à que aconteceu em Tunguska, na Sibéria, em que, num raio de muitos quilómetros, todas as árvores da floresta foram derrubadas, portanto, como se fosse um leque, porque a explosão foi de tal maneira forte que a onda de choque foi tão grande que partiu as árvores pela próximo da raiz, no tronco próximo da raiz. Pode acontecer também, se a dimensão for muito grande, que ele venha a impactar efetivamente a superfície terrestre e, se for dentro da água, teremos tsunamis. E esses tsunamis causarão uma destruição que é conhecida, com a situação consoante o grau de intensidade. Se for em terra, teremos mais um buraco para nos lembrarmos de que houve ali um impacto. No Arizona existe uma situação de impacto com um asteroide que caiu na Terra e criou uma taça com alguns quilómetros de diâmetro, mas foi um asteroide com cerca de 30 metros de diâmetro. Portanto, a velocidade com que ele vinha, a inércia que ele trazia e a força do impacto causado provocaram uma cratera brutal. Não estou a falar das crateras que deram origem ao Golfo do México. Essas são aquelas que provocaram a extinção dos dinossauros. Portanto, meus amigos, já passaram uns dias sobre este fenómeno, sobre esta situação. Continuamos todos cá, serenamente, e numa próxima oportunidade teremos uma nova aula. Muito obrigado pela atenção que quiseram dispensar. Fiquem bem. Tudo bom. Um abraço. Beijinhos.